Olá pessoal, sou o professor Bruno Arruda. Estou gravando mais um vídeo para falar sobre uma autora, um tema que é muito recorrente nos editais de concurso da área da educação. É, ainda que às vezes não tenha especificamente essa autora ou esse assunto, mas ele perpassa toda a nossa prática educativa, que é o livro da professora Heloísa Luck, que tem como título Planejamento em Orientação Educacional. Algumas secretarias têm essa função, têm esse profissional, o orientador educacional, mas aqui o planejamento é para gestores, para nós também, professoras, professores, para desconstruir, né? Ela problematiza e desconstrói uma visão de planejamento rígido para controle, né? Ela traz aí, problematiza isso para o campo educacional, aí traz uma reflexão. Né? Vou aqui fazer uma apresentação do primeiro capítulo, em que ela apresenta uma sequência de definição, né, de outros autores, o que outros autores vão definir como planejamento. E ela aí traz aí um conceito. O planejamento é conceituado como processo de estruturação e organização da ação. Então já se entende que o planejamento ele é um processo. Não é aquilo pronto, acabado, mas é um processo que estrutura e organiza uma ação. Só que não é uma ação qualquer, é uma ação intencional. Então, espera-se que se tenha a clareza, o entendimento onde se quer chegar com essa ação. E ela é realizada, né, o planejamento aí, essa ação ela é realizada mediante. Ela coloca ali, elenca algumas questões. Por exemplo, análise de informações relevantes do presente, do passado e prospecção do futuro. Então, interessante aqui que é uma análise de informações relevantes. Né? O que no passado foi relevante, o que no presente é relevante para se analisar dessas informações e fazer uma prospecção futura. Então não é uma questão de ficar ali trazendo informações, mensagens, ideias, contextos que não são relevantes para se planejar. A famosa aí perder tempo. O outro ponto que ela destaca aí é a definição de objetivos e metas. São necessários objetivos e metas para saber onde se quer chegar. Previsão de estratégias, métodos e recursos necessários. Então precisa ter aí essa dimensão prospectiva para se chegar no objetivo. Escolha e determinação de uma linha unitária, o caminho, essa linha a se percorrer. Definição clara, específica do tempo necessário. Então, é claro que se de primeiro momento, lendo os tópicos, se entende aquilo que é muito comum quando a gente pensa em planejamento. Meta, objetivo, tempo, recurso, só que não é de uma maneira rígida como nós conhecemos. É muito comum aquela coisa ali que não se altera, não, no campo educacional não. Ela vai trazer, vai refletir e para isso ela vai apresentar 3 elementos básicos no planejamento, que é a racionalidade, visão de futuro e tomada de decisão. Ela vai trazer esses 3 elementos básicos que são a base, São a base do planejamento. Então, o que vem a ser, A racionalidade. Então, o que é essa racionalidade que é necessária ter para construir, para desenvolver um planejamento, Um planejamento eficiente. Quando a gente fala de racionalidade, já vem aquela coisa racional, fria, que exclui a emoção. Não, a racionalidade aí é o ato de tornar reflexivo e empregar o raciocínio para resolver problemas. Então, há um problema, precisa aí raciocinar, pensar, refletir para resolver. Então, essa racionalidade. E ela destaca que é criticável no planejamento o exagero do emprego míope da racionalidade. O emprego míope, ela quer dizer essa racionalidade, essa visão, essa reflexão sobre um problema a partir de uma perspectiva individual. Então, a partir de um ponto único
para se resolver, sem levar essa racionalidade, esse raciocínio, essa reflexão dentro de um contexto coletivo, Então, esse exagero do emprego míope é quando você vai de maneira ali focando, né, um processo reflexivo a partir de uma perspectiva individual. Então é aí que é esse exagero dessa racionalidade. Racionalidade dentro de uma potência, de uma capacidade de se levar isso para um grupo, né, para um coletivo, para que não fique determinada apenas dentro de uma perspectiva. Aí ela continua dizendo que mediante processos racionais de análise. Então, mediante processos racionais de análise, é possível conhecer melhor a realidade e tomar decisões melhor fundamentadas e mais objetivas. Então, quando a gente se coloca diante de um processo, de uma prática constante de analisar racionalmente, né, colocar uma racionalidade diante das problemáticas, a gente consegue, tem a possibilidade, a capacidade de tomar decisões mais fundamentadas e mais objetivas para resolver o problema, para não ficar se arrastando. Então, foca naquela resolução. Então, ela diz que controla dessa forma ações, práticas espontâneas, né, do senso comum, que ela vai colocar como amadorismo. Então, foge disso, porque você começa a empregar um processo ali constante de reflexão, de racionalidade diante de um problema, de uma situação que precisa ter uma prospecção futura para se alcançar um objetivo, uma meta. Então você fundamenta mais essa racionalidade, né, esse planejamento, você fundamenta, deixando de lado aí tendências, espontaneidade que ocorre em situações e acaba ali o famoso tapando só com a peneira, né? Não resolve o problema, mas vai ali com as ações, aquele senso comum. Então, ela fala que é importante aí a racionalidade para ter uma melhor fundamentação e objetivo. Então, só que o papel do planejamento, ela destaca, não é o de controle. Quando fala de planejamento no campo educacional, na área educacional, não é o de controle, mas sim de antecipar o seu movimento de desenvolvimento e construir e mobilizar as condições para tal fim. Porque é impossível. A escola não é algo rígido. Estamos falando de relações humanas, vivências, pessoas, crianças, jovens, adultos. Então, esse planejamento não é para controlar e, em hipótese alguma, também ele é rígido, ele é fixo, porque pode ocorrer as mudanças, mas você consegue antecipar. Quando você faz esse planejamento, você antecipa o que pode ser feito, né? Você constrói as etapas para se concretizar um objetivo, você mobiliza condições, recursos para o fim. Então você antecipa. Não quer dizer que essa antecipação ela é rígida e para um controle, porque, né, a dinâmica ela pode ocorrer, sofrer alterações. Então a racionalidade é isso. Quando ela pontua que a racionalidade é esse ato de refletir diante de um problema, de uma situação, fazendo aí uma análise de informações relevantes para o planejamento que tem no presente, que teve no passado, que pode-se ter uma prospecção futura. Isso às vezes até é natural dentro da nossa prática, do nosso campo de atuação, só que isso também às vezes acontece de maneira espontânea. É isso que ela quer, né, questionar, que precisamos compreender esses elementos para aí, né, construir um planejamento eficiente. E o outro ponto que ela coloca como elemento básico é a visão de futuro. Embora o planejamento, né, leve em consideração o passado e o presente, tem como ponto de partida, de orientação, superá-los. Então, mesmo que o planejamento ele precisa de informações relevantes no presente, do passado, do que ocorreu, do que ocorre,
mas ele indica um futuro que precisa superar esse processo anterior. E o superar não quer dizer que o que foi feito não é bom, não serve, não é isso, né? Mas superar porque é uma questão mesmo de sociedade, de vivência, da vida, né? Desse caminho a seguir, sempre buscar, né? Subir degraus, ou enfim, não usar esse termo degraus para não levar para um outro sentido, mas sempre superar, né? A ação futura precisa sempre superar o que foi feito anterior, mesmo que às vezes não acontece, não ocorre, mas é isso que tem que se buscar, né? Então ela comenta isso daí, ó, pela construção de uma realidade futura de sentido melhor. Então, colocar uma perspectiva futura no planejamento é para superar o que foi feito, né? No sentido melhor, de melhorar, cada vez mais melhorar, aperfeiçoar. Não é dizer o que foi feito não é bom, não foi bom, não serviu, nada disso. Mas é uma perspectiva de futuro. Sempre que olhamos para o futuro, é pensando em algo melhor. Então, tá aí essa questão da visão de futuro. Então, a orientação desenvolvimentista focada no futuro faz parte da natureza humana e se constitui, aliás, no próprio sentido da educação. Então, essa questão de perspectiva futura, visão de futuro para ser melhor, estar melhor, viver melhor, é uma questão humana. Precisamos, e isso está também na educação. Sempre poder contribuir com gerações futuras para que contribuam mais e melhor para a sociedade. Então é sempre numa busca de superar o que foi feito e o que está sendo feito, né? Então tem essa visão de futuro no planejamento, porque o ponto de partida do planejamento é uma ação futura. Você não fica preso, não deve ficar preso ao passado ou presente, mas a partir dele, o que é relevante, para onde nós vamos. Então, esse é o segundo elemento que ela coloca, né? A visão de futuro. O terceiro é tomada de decisão. Então, temos o ato de refletir, que é a racionalidade. Então, refletir ali sobre um problema, o que tem, o que há, e colocar metas para se alcançar, como poder melhorar, aperfeiçoar dentro de uma visão de futuro. Só que para isso, né, esses dois até então podem não resolver nada, ficar só ali, guardar na gaveta e acabar, se não tiver tomada de decisão. Sem a tomada de decisão, a racionalidade, a visão de futuro não se alcança, né? não chega onde se pretende. Então a tomada de decisão corresponde, antes de tudo, ao estabelecimento de um compromisso de ação para a realização de objetivos, sem a qual o que se espera não se converterá em realidade. Então, a tomada de decisão é esse compromisso da ação para se realizar os objetivos, a meta. Então, uma tomada de decisão que tem aí, sem dúvida nenhuma, dentro de um projeto, de um grupo, de uma escola, de uma perspectiva de formação de crianças, jovens, adultos, como queremos contribuir com essa formação para esses indivíduos, para a sociedade. Então esse compromisso tem uma relação aí totalmente com um ato político. É um ato político. A partir do momento que eu assumo esse compromisso com aquilo que eu tenho como perspectiva futura. Então é um ato político. É o que vai destacar, né? Ela vai trazer uma reflexão que a tomar decisão, ao expressar o compromisso efetivo com a transformação da realidade, evidencia o sentido político da ação. Olha, então observa que já o que ela traz do planejamento, que ela vai refletir aqui sobre o planejamento, ele é imprescindível para aquilo que queremos contribuir, né, com a formação, desenvolvimento de crianças, jovens, adultos, para uma perspectiva futura de sociedade ou de curto, né, médio e longo prazo de sociedade, quais são esses valores, essas ideias. Então esse compromisso para essa tomada de decisão, que vai perpassar, né, o planejamento vai perpassar todos os vídeos
os vídeos anteriores que eu coloquei aqui, desde o primeiro do Edgar Morin, da complexidade, até os mais atuais, da didática, o currículo, para compreender que o que podemos contribuir, né, com o nosso compromisso para contribuir com a formação e desenvolvimento. Então é um ato político, é um sentido político. O planejamento ele traz isso, né? Ele traz isso porque senão fica aquela coisa espontânea, aquela coisa de mais um dia, mais um dia, mais um dia, vamos, né, caminhando, mas não se sabe onde quer chegar. Não se tem ali uma clareza. E isso não pode ser uma clareza unicamente só para mim, né? Para mim, né, indivíduo, uma pessoa única, se eu estou inserido num coletivo. Se eu estou inserido num coletivo, precisa ter uma clareza desse grupo, aí o planejamento ele consegue, aí ele busca dessa direção. Então, ela vai continuar dizendo, a tomada de decisão está calcada, sobretudo, na competência de quem planeja, que envolve compromisso. Então, quem planeja tem esse compromisso, que é o quê? A dimensão política. A dimensão política, ela vai ter aí a relação direta com o compromisso. Capacidade racional, dimensão cognitiva e impulso para ação, dimensão social. Então observa que a tomada de decisão, ela está totalmente relacionada com essa minha dimensão política, com essa minha dimensão cognitiva e com essa minha dimensão social. Observe então que ela perpassa, né? Perpassa não, ela extrapola unicamente a minha prática docente diretamente ali, aluno-professor. Extrapola. Extrapola porque o planejamento não está apenas visando o resultado de uma média final, né? Tendo a escola o seu processo também regulador, tem esse resultado também, mas extrapola, vai para além disso. E ela vai continuando, vai refletindo sobre isso e comenta e traz que as decisões que orientam o planejamento não são definitivas, podendo ser alteradas durante as ações de implementação, diante de novos fatos, interpretações e situações. Observe então que esse planejamento não é rígido, né? Fixo, ainda mais, né, como eu disse, dentro da área da educação. Dentro da educação, ainda mais um contexto atual de redes sociais, de um mundo de informação, de mudanças constantes, em que as mudanças de gerações são em curto espaço de tempo, as dinâmicas da sociedade estão bem mais aceleradas, então isso vai se modificando, se transformando. Mas é claro que não é uma coisa assim tão modificada, mas está querendo dizer que não é algo rígido, que cabe até mesmo uma intuição, né? Porque existem situações intuitivas ali, criatividades que vão sendo ali construídas. Ela não descarta isso. Ela não descarta intuição, criatividade para um planejamento, apesar de falar da racionalidade. Só que ela diz que intuição, criatividade não pode ser, né, ali o improviso não pode ser a base, né, que vai sustentar o planejamento. Observe então que ela não descarta, mas também não coloca como essas características como uma base de sustento do planejamento. O planejamento está pautado na racionalidade, visão de futuro e tomada de decisão, né? Mas há momentos que sabe aí que o planejamento ele pode aí sofrer mudanças, né? Interpretações, situações diferentes, novas que podem ocorrer, mas que isso não seja uma constante, uma base do planejamento, porque aí deixa de ser planejamento, tá bom? Bem, aí então ela vai pontuar o planejamento como processo mental. Planejamento processo mental. Isso aqui é interessante porque quando a gente fala em planejamento, e ela vai também trazer isso, fala-se do papel que você preenche ou digita e que manda lá para o responsável, né, do setor, da área, coordenador, diretor, supervisor, você manda um documento papel. Isso também ajuda, né, você ter escrito esse planejamento, mas não é, o planejamento não é em si esse papel que você escreve ou digita.
com as suas ações. Planejamento é esse processo mental, é esse entendimento, né, de todos esses pontos que foram elencados, né, objetivo, tempo, a intenção dessa ação. Então isso é planejamento. Quando a gente fala do documento do papel, aquilo ali é o que ela vai diferenciar entre planos e projetos. É que nem o PPP. O PPP, Projeto Político Pedagógico, ele é um papel, um documento, que é importante, né? Ele é importante, mas a partir do momento que ele se transforma em um planejamento, ou seja, quando ele se transforma em um processo mental, quando aquele PPP não está constituído, não está compreendido no grupo como um planejamento, ele é apenas um projeto, papel, que fica lá arquivado, que fica lá no computador, em arquivo, que fica na nuvem, que posta em algum site, no blog da escola. Desculpa, no blog da escola. Mas ele precisa se transformar em planejamento, processo mental de um coletivo, de um grupo. Olha então aí o que a professora Heloísa Luck vai trazer para nós aí sobre o planejamento, né? Esses elementos básicos: racionalidade, visão de futuro e tomada de decisão. Pode ser que eu falando aqui, que foi comentado, seja muito claro quando a gente para e pensa, não, mas isso aí a gente já faz isso e tal, mas acaba às vezes acontecendo de maneira espontânea, muito natural, sem parar para refletir. Quando eu li esse livro dela, eu vi o quanto que eu precisava entender de planejamento de fato. Então é importante e sem dúvida necessário para nós aí compromissados, que temos nosso comprometimento com uma educação que visa contribuir com a formação integral de crianças, jovens e adultos, que sejam aí leitores, escritores plenos, que tenham criticidade, criatividade, participação, protagonismo. Sem dúvida o planejamento, né, esse que a professora traz, é imprescindível para a concretização dessa contribuição, desse projeto de uma educação pública de qualidade, tá bom? Bem, então é esse mais um livro. Quem não assistiu os vídeos anteriores, assista. E é isso aí. Esse daqui também você pode curtir e acionar o sininho. E até o próximo vídeo. Bom, o próximo vai ser sobre o livro A Educação para Além do Capital. Vai ser uma pausa. Eu vou chamar de uma pausa para o café. Porque não é um livro tão comum em edital de concurso. É mais para quem vai prestar mestrado, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele, que ele fecha um ciclo aí de autores que eu estou apresentando para compreender aí a dinâmica, a lógica que é apresentada na maioria dos documentos da educação. Bom, então, obrigado, até a próxima, abraço!